pessoal, tudo bem com todos? Essa aqui é a nossa segunda videoaula referente ao nosso primeiro dashboard aí do aplicativo Me Ajuda Excel, né, o dashboard 1, onde a gente está se baseando aí no estudo de caso da hamburgueria Me Ajuda Excel. Beleza? Então vamos começar aqui a parte estrutural dos dados que vão estar alimentando o nosso dashboard. Beleza? Relembrando aqui o nosso dashboard, né? Essa aqui é a carinha final com a qual ele vai ficar. E a gente vai começar a criar as tabelas dinâmicas, né? Relembrando também que a gente optou, né, no nosso planejamento pelo caminho das tabelas dinâmicas, né? Então a gente vai utilizar as PVTs para alimentar o nosso dashboard, né? Então as primeiras tabelas dinâmicas que a gente vai criar vão ser referentes ao KPI, né, ao nosso indicador year over year aqui, tá bom? Então é referente a esse gráfico aqui, tá? Que a gente vai começar a criar as nossas primeiras tabelas dinâmicas aí, tá bom? Então vamos aqui para o nosso arquivo base aqui da nossa videoaula, né? A gente já deixou criado aqui uma nova aba nomeada como PVT, ok? E a gente vai criar a nossa primeira tabela dinâmica baseada aqui na nossa base de dados, ok? Vamos começar a ter também um costume, principalmente quando a gente for trabalhar com tabelas dinâmicas, tá? O que é esse costume que eu estou mencionando para vocês? Essa aqui é uma base mensal, né? O que significa uma base mensal? É uma base que todo mês, né, quando fechar o mês, a gente vai ter informações novas aqui nessa base de dados, né? Um novo histórico. Ou seja, ela vai aumentar de tamanho, tá certo? Então, geralmente, como é que a gente cria uma tabela dinâmica? Ou a gente seleciona aqui a base de dados, né, inteira, vai aqui em inserir e cria uma nova tabela dinâmica, correto? Ou então, em outra aba onde a gente vai inserir uma tabela dinâmica, a gente também cria uma tabela dinâmica aqui, referenciando para ela a fonte de dados que ela vai se referenciar para plotar os números aqui, certo? Porém, existe aquele velho ditado da tabela dinâmica. Uma vez criada e a base de dados ela for aumentar, né, de tamanho, vai ganhar novos registros, ou também ela pode diminuir, né, a gente pode acabar excluindo o histórico do ano de 2019. Não precisamos mais, entendeu? Então ela pode diminuir também, né? E sempre que houver essa variação, essa alteração no tamanho da base de dados, quando a gente se diz a quantidade de registros, né, as linhas, você vai precisar sempre estar referenciando novamente a sua base de dados, né? A não ser que, quando você for criar a sua tabela dinâmica, você vem aqui e cria dessa maneira, selecionando somente as colunas, tá? Se você referenciar somente com as colunas, você sempre vai ter a sua tabela dinâmica referenciada sempre a base inteira. Então, se ela aumentar ou diminuir, não interessa, não importa. Eu vou sempre estar capturando, né, todos os registros da base de dados, sempre que ela for atualizada, correto? Então, só para demonstrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui como exemplo, né? Estou estruturando aqui por loja e estado. Eu vou trazer o ano aqui e o mês, tá bom? E eu vou exibir aqui a quantidade de produtos vendidos, ok? Só que o que acontece sempre quando a gente referencia as colunas em uma tabela dinâmica, igual a gente acabou de fazer aqui? Acontece de aparecer esse bendito carinho, o famoso vazio, tá? Ah, mas o que eu faço para esse vazio não aparecer? Você tem a opção aqui de tirar o vazio da opção do filtro, né? Só que é uma referência que essa informação em vazio ela vai estar presente ali, entendeu? Ela vai fazer parte da opção de filtro aí da sua pivot table, né? Da sua PVT, sua tabela dinâmica. Então, um costume que eu particularmente sempre tenho quando eu crio e utilizo tabela dinâmica, tá? No Excel. Eu sempre tento deixar a atualização, né,
das minhas tabelas dinâmicas automáticas, tá? E como é que eu faço isso? A gente já tem um conteúdo no nosso aplicativo Me Ajuda Excel, onde a gente ensina e explica como você pode estar automatizando a atualização dos dados da sua tabela dinâmica, onde a gente basicamente utiliza duas funções, tá bom? Encadeadas entre elas. A função desloc, ok? Que é equivalente a offset, né, em inglês, e a função count valores, que é o count a, tá bom? Em inglês também. Então, juntando essas duas funções do Excel, a gente consegue criar uma inteligência que automaticamente ela sempre vai estar se referenciando à base de dados, mesmo quando ela aumentar de tamanho, em quantidade de registro, né, em quantidade de linhas, ou quando ela também diminuir, né? Então, é uma referência inteligente que a gente cria, onde a tabela dinâmica sempre vai estar acompanhando ou o crescimento ou a diminuição em termos de registros da sua base de dados, tá bom? Então, a gente vai dar alguns Ctrl Zs aqui nessa tabela dinâmica que a gente acabou de criar, né? Voltar para trás. E vamos aqui criar a nossa tabela dinâmica automatizada, em termos da atualização dos dados, tá certo? Então, vamos criar aqui a nossa função, tá bom? Então, em uma célula qualquer eu vou colocar um igual, e eu vou usar a primeira função desloc, tá bom? Que o nosso Excel aqui está em português, perdão. Então, desloc. Referência. Como é que eu referencio aqui a tabela base, né? A minha fonte de dados na função desloc? Eu vou vir aqui na minha aba base hambúrguer, Me Ajuda Excel, né? Que é a nossa base de dados. E eu vou sempre referenciar na célula A1 da minha base de dados, ok? Feito isso, F4, que eu vou fixar ela, né? Vou deixar a referência dela fixada tanto para a coluna quanto para a linha, tá certo? Que é o cifrão que aparece aqui, né? Ponto, vírgula. E eu vou ter aqui, ó, da minha função desloc, o meu argumento links e calls, né? De colunas, linhas e colunas. Sempre, tá? Quando você for aplicar essa técnica aqui, você sempre vai deixar o argumento links e calls, né, linha e coluna, sempre em vazio, né? Então, ponto vírgula de novo e ponto vírgula de novo, né? Não me interessa esses dois argumentos. E agora, nos últimos dois argumentos de altura e largura, aqui sim eu vou colocar novos conteúdos, que vai ser a função count valores, tá? Ou count a, em inglês. Então, aqui, count valores, tá bom? Aqui, no primeiro, sempre a quantidade de linhas, tá? Então, como é que eu vou falar para o Excel a quantidade exata de linhas da minha base de dados? Eu vou mandar contar, tá? Lembrando que a função count valores, ela sempre efetua uma contagem, tá? Seja de linhas ou colunas, aonde as células tenham algum tipo de conteúdo, seja um número, um texto, um caractere, qualquer coisa que seja. Ela tem que estar preenchida, né? Então, como é que eu vou indicar a quantidade de linhas da minha base de dados? Eu vou sempre indicar aquela coluna que eu sei que vai ter sempre uma informação preenchida ali. Então, eu vou selecionar a minha coluna A da minha base de dados, tá? Eu vou dar um F4 aqui, porque eu quero que a referência sempre fique fixada a ela, e fecho parênteses aqui, tá? Então, eu estou falando aqui a minha altura, né, da minha base de dados, a minha quantidade de linhas, tá? Eu estou mandando contar a quantidade de células preenchidas da minha coluna A, tá certo? Então eu vou estar falando para o Excel a altura da minha base de dados, o total de linhas que compõem a minha base de dados, tá? Ponto, vírgula. E por último aqui, a largura. De novo, conte valores, tá certo? E agora, a quantidade de colunas, que é a minha largura da minha base de dados, tá? Eu vou sempre referenciar na minha linha 1, que é o cabeçalho, né? Que são os campos que compõem a minha base de dados, né? Uma verdadeira base de dados, né? Ela sempre vai ter preenchida todos os nomes dos campos que a compõem, né? Então, a linha 1 é certeza que sempre vai ter a quantidade de células preenchidas que compõem a minha base de dados.
E novamente aqui um F4, que eu quero que fique fixada a minha referência na linha 1. Fecho aqui o parênteses da minha função conte-valores e mais o último parênteses aqui da minha função dislog. Vamos ver o resultado quando eu apertar na tecla Enter? Olha o que acontece aqui. Automaticamente, o Excel ele entende que ele precisa se referenciar a esse range de células aqui, a essa matriz de dados, que nada mais é que o espelho da minha base de dados aqui, entendeu? É o espelho da minha base de dados, né? Então são 1020 registros, né? Desconsiderando os campos, né? O cabeçalho. Então, 1021 aqui, contando o cabeçalho. Se eu começo da segunda linha, 1020 registros aqui, ó. Tá certo? Bom, mas não é exatamente isso que a gente precisa, tá? A gente criou a fórmula, né? A gente criou uma fórmula aqui que consegue ler toda a base de dados, correto? Então a gente vai selecionar aqui toda essa fórmula que a gente criou, Ctrl C, tá certo? E vamos aqui na guia Fórmulas, tá certo? Na guia Fórmulas, eu vou no botão aqui, Gerenciador de Nomes, que está dentro do grupo Definidos, Nomes Definidos. Ok? A janela gerenciador de nomes vai ser exibida aqui e vamos clicar no botão novo, que a gente vai criar um novo nome, tá? Logo mais vocês vão entender o porquê disso tudo. Então a gente vai chamar de PVT base, tá? A gente vai nomear essa fórmula com o nome PVT base, tá? Aqui no campo refere-se a gente vai apagar o conteúdo que veio e vai dar um Ctrl V, que é a fórmula aqui que a gente criou e a gente acabou de copiar. E vamos dar um OK, tá certo? E criamos aqui o nosso primeiro nome, né? A gente deu um nome para essa fórmula grandinha aqui que a gente acabou de criar, tá certo? Eu vou fechar aqui, eu vou selecionar essa função, essa fórmula que a gente criou, só vou apagar ela, tá certo? E aqui na minha aba PVT, na célula A1, eu vou inserir novamente a criação aqui da minha tabela dinâmica, tá? Agora, ao invés de eu vir aqui referenciar a minha fonte de dados, eu simplesmente vou vir aqui e eu vou digitar o nome que eu acabei de criar, né? Onde, ao eu chamar este nome nessa tabela intervala da minha PVT, eu, entre aspas, é como se eu estivesse digitando toda aquela fórmula que a gente criou, entendeu? Eu vou dar um OK e está aqui criada a minha tabela dinâmica. Ó, tá vendo? Todos os campos que compõem a nossa base de dados estão todos presentes aqui, ó. Então eu vou jogar aqui o campo loja em filtros, o campo estado também. Eu vou jogar o mês aqui em linhas, depois o campo ano também em linhas. E a quantidade de produtos vendidos eu vou jogar aqui no campo valores, tá certo? E o que a gente vai fazer aqui agora? Clicando no campo soma de quantidade vendida, a gente vai vir aqui, ó, configurações do campo de valor, tá certo? Formato do número, e a gente vai deixar formatado a informação no formato número com separador de milhar, sem casas decimais, tá certo? Clicou em OK, olha aqui como é que fica. Show? O que a gente vai fazer em seguida aqui, pessoal? Selecionando aqui a primeira informação, né, de mês no rótulos de linha, botão direito, configurações do campo, tá certo? Aqui em configurações do campo, em subtotais, eu vou sempre deixar essa opção nenhum, tá bom? Layout de impressão, mostrar, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, mostrar rótulos de item no formato de tabela, tá? E eu quero repetir todos os rótulos de itens. Eu vou clicar em OK. Tá? Então não fica mais aquela visão clássica, né, da tabela dinâmica, e ela fica mais num formatinho de tabela, né? Fica mais tabelado, entre aspas, assim, né, para a nossa utilização aqui dos dados. Tá certo? Em seguida, feito tudo isso aqui que a gente explicou até o momento, a gente vai começar a criar os nossos primeiros gráficos dinâmicos, tá certo? E também os nossos slicers, né? Como a gente
planejou lá atrás, né? Vamos utilizar os caminhos das tabelas dinâmicas, tá? Consequentemente, a gente vai utilizar gráficos dinâmicos, junto com a segmentação de dados que compõem uma tabela dinâmica, que são os slicers. Então, sempre que eu filtrar um slicer, a minha tabela dinâmica ela vai ser filtrada, certo? E, consequentemente, o gráfico dinâmico que eu criei com base nessa tabela dinâmica, ele também vai sofrer a mesma segmentação, né? Ele vai também ser filtrado junto, né? Então, vai todo mundo acompanhar o filtro que o usuário for escolher lá na ponta, né, no dashboard, quando ele vier aqui e efetuar um filtro, né? Toda a tabela dinâmica que está lá atrás foi filtrada. Esse gráfico dinâmico está vinculado a essa tabela dinâmica e ele também vai ser filtrado. Entendeu? Essa é a nossa mecânica que a gente planejou lá atrás. Tá certo? Então eu vou vir aqui, selecionar minha tabela dinâmica, clicar no botão inserir e eu vou colocar aqui um gráfico dinâmico. Ó. Tá certo? Janela inserir gráfico vai ser exibida e vamos inserir mesmo o gráfico de colunas, né? Porque ele é aquele gráfico que a gente apontou lá no nosso painel já pronto aqui, né? Que é esse carinha aqui, ó. Show? Criamos aqui o nosso primeiro gráfico dinâmico, certo? E novamente aqui selecionando a tabela dinâmica, a gente vem aqui na guia análise de tabela dinâmica e vamos inserir a segmentação de dados, tá certo? E para essa segmentação de dados, a gente vai selecionar os seguintes campos aqui: loja, estado, produto, mês e ano. Ok? Selecionado esses 5 campos, vamos clicar em OK. E está aqui os nossos primeiros slicers. Legal? Então, um exemplo, né? Vou clicar aqui, 2020. Ó, tá vendo que a minha tabela dinâmica e o meu gráfico dinâmico ambos foram filtrados, segmentados, ao eu clicar aqui no meu slicer do campo ano. Show? Voltando um pouco aqui novamente à primeira tabela dinâmica que a gente criou, aí eu vou também ser chato no sentido de que vocês precisam ter esse costume também daqui para frente. De novo, esse speed, tá bom? Em qual ponto que eu vou apontar vocês aqui agora? Botão direito na tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica, ok? Vai abrir aqui a janela opções da tabela dinâmica e vamos aqui na guia dados, tá certo? E na guia dados existe uma opção muito importante que talvez a minoria de vocês tenha sido orientada, tá? Nos cursos, nos treinamentos que vocês tiveram aí, ou até mesmo pela experiência de que vocês tenham tido, né? Poucos de vocês têm o conhecimento desta opção importante da tabela dinâmica, tá? Sempre que você criar uma tabela dinâmica, aqui na guia dados, né, em opções de tabela dinâmica, na guia dados, essa opção, reter itens excluídos da fonte de dados, número de itens retidos por campo, automático. Isso aqui vem por padrão do Excel quando você cria uma nova tabela dinâmica, tá bom? O que isso aqui quer dizer? O que significa esse reter itens excluídos da fonte de dados? A gente tem, no nosso exemplo, dados de 2020, janeiro a maio, e dados de janeiro a dezembro de 2019, ok? Vamos supor que, por alguma necessidade, por alguma ordem, força maior, a gente precise excluir todos os dados de 2019, todos os registros. Só fique 2020 para frente, beleza? O que a tabela dinâmica no Excel ela faz? Ela já nasce com essa configuração automática, né, no sentido de reter itens excluídos da fonte de dados. Então, sempre que uma informação ela for apagada da fonte de dados, a tabela dinâmica automaticamente ela pode, tá? Não é que ela vai, tá bom? Ela pode reter estas informações. Ou seja, sempre que você clicar em um filtro de mês, ano, tá? Pode ser que de forma automática, aleatória, a sua pivot table, a sua tabela dinâmica reteu
essas informações que foram apagadas, excluídas da base de dados, tá? Então, vai continuar lá dentro da sua tabela dinâmica. Pode ser que aconteça, tá? Na maioria das vezes, ela não vai reter, tá bom? Por que que ela pode ou não pode? Porque além da opção automática, a tabela dinâmica também tem a opção nenhum, tá? O que que é o nenhum? Você selecionando essa opção, a sua tabela dinâmica, ela nunca, tá, em nenhuma circunstância, ela vai reter essas informações que foram excluídas da sua tabela dinâmica, ok? Se você deixar a opção máximo, aqui sim, se você excluir algum registro, alguma informação do passado da sua tabela dinâmica, e se deixar selecionada a opção máximo, salva na configuração da sua pivot table, ela vai sempre reter a informação lá nos campos de filtro, tá certo? Então, se você excluir lá todo o histórico de 2019, for lá na tabela dinâmica e tiver a opção máxima registrada nas configurações, você for lá no campo de filtro de mês e ano, vai aparecer 2019 lá, mês a mês, entendeu? Mesmo a base de dados tendo sido apagada referente a esse período, tá? É um problema, tá bom? E por ter essas duas opções, máximo e nenhum, quando você deixa automático, é um automático aleatório, entre aspas, tá certo? A sua tabela dinâmica ela pode reter os dados, assim como ela também não pode. Ela pode optar como uma opção nenhum, entendeu? Ora ela opta com a opção máximo, ora ela opta com a opção nenhum. Ela fica meio que um automático aleatório, tá? Mas ela sempre tende a mais a não reter os dados, né? Ela sempre tende a mais a opção nenhum, tá? Mas é um automático aleatório que pode acontecer de reter ou não reter, tá? É uma loteria, tá certo? Então, nessa opção, pessoal, sempre deixem a opção nenhum, tá bom? É importante que daqui para frente vocês tenham esse costume de sempre configurar a sua tabela dinâmica, né, em opções de tabela dinâmica, guia dados, reter itens excluídos da fonte de dados. Nenhum, tá bom? Esse era um outro ponto importante que a gente precisava compartilhar com todos vocês, tá certo? E aqui a gente acabou de criar a nossa primeira tabela dinâmica, o nosso primeiro gráfico dinâmico, os nossos slicers, tá? Que vão estar aí compondo o nosso dashboard 1, tá? Então esse gráfico aí, ele é esse cara aqui, ó, do volume de vendas, esse gráfico year over year, que a gente vai deixar ele com essa carinha aqui mais para frente, tá certo? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar esses outros gráficos aqui. O year over year de faturamento, o year over year aqui de despesas e o year over year aqui do ticket médio, tá bom? E a gente já vai deixar criado também a tabela dinâmica que vai alimentar esse mapa de calor aqui que a gente vai deixar lá para o final, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso arquivo da nossa videoaula, tá certo? A gente vai copiar essa tabela dinâmica aqui, que a gente acabou de criar, tá certo? A gente vai selecionar ela assim, dessa maneira, Ctrl C, tá certo? E eu vou vir aqui, ó, algumas células para baixo, eu vou dar um Ctrl V, exatamente, Ctrl V, certo? Eu vou vir aqui, opções de tabela dinâmica, vocês vão ver que automaticamente já vai estar a opção nenhum, tá bom? Aqui eu vou fazer só o seguinte, eu vou mostrar de novo a minha lista de campos. Eu só vou tirar daqui a quantidade vendida do meu quadro de valores e eu vou puxar a minha informação de faturamento, tá? E como o faturamento é uma informação de moeda, eu vou vir aqui em configurações do campo, tá? Formato do número e eu vou pedir para exibir como moeda aqui, tá? Sem casas decimais. Clicar aqui em OK e tá feito aqui. Show? E o que eu vou deixar feito também? Eu vou selecionar minha tabela dinâmica, eu vou clicar aqui em inserir, eu também vou criar um gráfico dinâmico para ele já, também de colunas, ó, certo? Eu tenho um gráfico dinâmico quantidade vendida aqui em cima, eu tenho um gráfico dinâmico faturamento aqui, show? E vamos testar, agora a gente não vai criar novamente os slicers, tá?
A gente vai criar ele somente uma vez, que foi o que a gente já fez aqui. Eu vou vir aqui, ó, filtrei o ano de 2020. Filtrou aqui na minha primeira tabela dinâmica, quantidade vendida, filtrou o meu primeiro gráfico dinâmico. E olha o que aconteceu aqui, ó. Filtrou a minha segunda tabela dinâmica de faturamento e também já filtrou o meu gráfico dinâmico de faturamento também. Estou começando a entender o desenho, a mecânica que a gente está começando a criar aqui para o nosso dashboard. Legal, né? Então, a gente criou aqui a nossa segunda tabela dinâmica e vamos criar a nossa terceira tabela dinâmica, que vai ser aqui para despesas. E depois a quarta tabela dinâmica, que vai ser para ticket médio, tá bom? Que a gente vai chegar aqui ainda. Então, vamos voltar aqui. A gente cria essa tabela dinâmica. A gente vai de novo, perdão, aqui eu fiz errado, eu vou selecionar de novo a primeira tabela dinâmica, tá? A primeira tabela dinâmica que a gente criou, Ctrl C de novo nela, eu vou vir aqui um pouco mais para baixo, tá certo? Acho que na linha 59, aqui mais ou menos, eu vou dar um Ctrl V de novo, legal? De novo, a opção de tabela dinâmica, dados, já vai estar como nenhum aqui, porque já está configurado lá na minha primeira tabela dinâmica. Legal? E eu vou inserir aqui de novo mais um gráfico dinâmico, também em colunas, tá? Que vai ser... Perdão, vou até apagar que eu esqueci de fazer um negócio aqui, pessoal. Mostrar lista de campos. Eu vou tirar o campo quantidade vendido, eu vou colocar o campo soma de total de despesas, certo? E de novo vamos configurar esse campo aqui, formato do número. Como é um valor de moeda, eu vou também deixar formatado como moeda sem casas decimais, tá certo? Ok, ok, beleza. Agora sim, eu volto aqui de novo, inserir gráfico dinâmico e tá aqui meu gráfico dinâmico de despesas. De novo, vamos lá em cima, filtrei 2020, filtrou aqui o nosso primeiro gráfico dinâmico e a tabela dinâmica, filtrou a nossa segunda tabela dinâmica e o seu respectivo gráfico dinâmico, e também fez o filtro na terceira tabela dinâmica e no seu respectivo gráfico dinâmico aqui de despesas. Show? Isso aí. Vamos agora continuar. Aqui a gente vai vir aqui, a gente copia de novo a nossa primeira tabela dinâmica, tá? Um pouco mais para baixo aqui, acho que na linha mais ou menos 88, aqui ó. Ctrl V de novo. Legal? Putz, eu não tenho na minha base de dados esse campo ticket médio, né? Eu só tenho quantidade vendida, faturamento e total de despesas. Eu não tenho ticket médio lá. E agora? Como é que eu faço? Né? A gente vai criar um campo calculado nessa nossa quarta tabela dinâmica aqui. Show? Isso aqui a gente também está ensinando no módulo de tabelas dinâmicas, no nosso aplicativo Me Ajuda Excel, tá? Mas aqui a gente vai reforçar esse passo a passo. Então, selecionando aqui a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, tá bom? Aqui no botão de comando, ó, campos, itens e conjuntos, no grupo cálculos, tá certo? Eu vou ter essa opção, campo calculado aqui. Show? Beleza. Clicou ali, ó, a janela inserir campo calculado vai ser criada, tá certo? E eu vou criar aqui o nome do meu novo campo, que eu vou chamar de ticket médio, tá certo? E aqui em fórmula, eu vou só apagar esse zero aqui e eu vou calcular o meu ticket médio. Onde o ticket médio, qual que é o conceito, né? Do cálculo de ticket médio. Eu tenho um total de passagens, né? De algum tipo de negócio, né? E eu também tenho o total de faturamento, o quanto que eu ganhei, né? Então, um exemplo. Eu tive 10 pessoas que passaram na minha loja e essas 10 pessoas compraram algum tipo de produto, onde a venda desses 10 produtos me deu um total de um ganho X aqui, tipo R$100, por exemplo. Então eu vou pegar R$100, eu vou dividir pelas 10 passagens que são a fonte de dados desse meu valor 100 aqui de faturamento. 100 dividido por 10, eu tenho um ticket médio de R$10 por passagem que eu tive, né? Então, 10 pessoas passaram, essas 10 pessoas que passaram na minha loja, eu tive um faturamento total de R$100. Então, esses R$100 eu divido entre as 10 pessoas, o resultado é o meu ticket médio, é o ganho que eu tive
para cada pessoa que passou na minha loja nesse momento aqui, certo? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou selecionar o meu campo faturamento, 2 cliques, dividido por a barrinha, quantidade vendido, 2 cliques, ok? Eu vou clicar aqui no botão adicionar e depois OK. Olha o que aconteceu aqui na minha tabela dinâmica. Automaticamente, ó, já apareceu o nosso campo ticket médio aqui. Legal, né? Eu só vou configurar porque eu não preciso do campo quantidade vendida. Eu só quero o ticket médio aqui, certo? Eu só vou formatar ele porque ele também é um valor de moeda. Então vamos formatar ele como moeda aqui, sem casas decimais. Vamos deixar 2 casas decimais aqui, só para ficar melhor, né, visualmente, que são valores muito próximos. E está aqui a nossa quarta tabela dinâmica com o campo calculado de ticket médio. Show, né, pessoal? Vamos agora aqui também inserir para essa tabela dinâmica um gráfico dinâmico aqui, que é o nosso gráfico dinâmico de ticket médio. Show? E, novamente, vamos lá em cima, vamos filtrar aqui o ano de 2020 só para ver como é que fica. Então, todas as tabelas dinâmicas que a gente criou e seus respectivos gráficos dinâmicos foram todos filtrados, inclusive essa aqui do ticket médio que a gente acabou de criar. Legal, hein? Top! Isso aí, pessoal. A gente está acabando já quase o conteúdo dessa nossa segunda videoaula aqui, tá bom? Agora, por último, novamente, a gente vai lá em cima, a gente vai copiar essa tabela dinâmica, nossa primeira tabela dinâmica, tá certo? E a gente vai colar aqui bem no finalzinho, mais ou menos aqui, tá? E a gente vai estruturar ela de uma maneira diferente, tá? A gente não vai criar nenhum gráfico dinâmico ainda para ela, tá bom? A gente só vai deixar ela estruturada porque ela vai alimentar o nosso gráfico por UF, que é o nosso gráfico com o mapa do Brasil. Esse cara aqui, tá? Que a gente vai deixar lá para o final, tá bom? Então, como é que a gente vai estruturar aqui ela? Deixa eu mostrar aqui de novo a lista de campos, tá certo? Eu vou tirar daqui o mês e o ano, né? E eu vou jogar aqui como opção de filtro, tá bom? Então, o mês aqui em cima e o ano aqui em cima, tá certo? Só vou jogar essa tabela dinâmica um pouco mais para baixo aqui, para não ocupar muito espaço ali em cima. Vou voltar aqui. Aqui eu vou deixar o campo soma quantidade vendida, tá certo? Eu vou pegar os estados, eu vou tirar aqui da opção de filtro em cima, eu vou jogar aqui para baixo no quadro linhas, tá bom? E aqui nas minhas opções de filtro, eu vou deixar o campo produto também, tá certo? Dessa maneira aqui. Eu vou pegar o campo faturamento, eu vou jogar aqui em soma de valores. Total de despesas também vou jogar aqui, tá? E o ticket médio também vou jogar aqui, tá ok? E todos os campos que for de valor, moeda, eu vou deixar formatado como moeda aqui, tá bom? Então, ticket médio eu vou deixar com 2 casas decimais. Total de despesas eu também vou deixar formado como moeda sem casas decimais, ok? Faturamento também eu vou deixar formatado como moeda sem casas decimais, tá? E a quantidade total vendido, acho que ela já está configurada no formato de número aqui, sem casas decimais, tá bom? Então criamos aqui a nossa quinta tabela dinâmica, né, do nosso passo a passo, tá? E para essa segunda videoaula é todo esse conteúdo que a gente começou a criar, que a gente queria ensinar e mostrar a vocês, tá? Então, criamos aqui a fonte de dados desse gráfico dinâmico, desse gráfico dinâmico, desse gráfico dinâmico, desse gráfico dinâmico, e também já deixamos criado o nosso mapa de calor aqui, tá certo? Então, pessoal, não esqueçam de dar um like nesse vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixem de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Comentem lá com críticas, elogios, opiniões, sugestões também. Estamos super abertos aí para todos os feedbacks de vocês, tá bom?
De novo, a gente ainda não tem aquela opção rápida, automática, para estar disponibilizando para vocês o arquivo base, né, desse nosso primeiro dashboard. Então, comentem lá nos nossos posts do Instagram, comentem aqui também nos nossos posts dos vídeos no YouTube, que a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês que comentarem para a gente estar enviando, tá, individualmente a nossa base de dados, tá bom? A gente só perde um pouco dessa compreensão nesse começo. A gente agradece por vocês estarem nos acompanhando e espero que vocês continuem nos apoiando nesse projeto aqui, que tem muito a agregar para todos nós, né? Para vocês e principalmente para a gente também, porque está compartilhando essas informações, esses conceitos, tudo que a gente sabe aqui de Excel com todo mundo aí, Brasil afora, está sendo sensacional. Tá bom, pessoal? Então, se preparem aí para a terceira videoaula e vamos lá. Valeu!